Irmãos, bom dia para quem eu não cumprimentei ainda. A frase que eu mais ouço aqui é que eu sou um pecador e vim aqui para poder aprender a adorar a Deus. É do nosso pastor titular e é fantástico a gente saber que o nosso líder tem a humildade de culto após culto, se colocar no lugar que todos nós devemos estar mesmo. É que é aprender a adorar a Deus. E saber que Deus busca pecadores, é no meio dos pecadores, é no meio dos enfermos. Aquele que veio, ele veio por causa dos enfermos. Então, se a gente se encontra no estado em que o pastor da igreja, o comandante, ele se coloca falando que eu preciso aprender a adorar, eu também quero usar essa frase nessa manhã. Eu também quero aprender aliás, tenho aprendido, desde que eu coloquei o pé aqui dentro. Eu tenho aprendido aqui com os irmãos. Texto dessa manhã, 2 Reis, texto muito conhecido. E talvez você já ouviu pregações em cima desse texto. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu não estou na frente, não? Não, né? Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tornou. Havia, na época dos profetas, escolas, que seriam nos nossos dias os seminários, em que aqueles que iriam trabalhar, iriam discipular, iriam pastorear, se preparavam, como nos dias atuais. Então, nos dias de Eliseu, haviam várias escolas, em várias localidades. E nós temos que lembrar que Eliseu, ele foi sucessor, ele como um profeta, como um mestre. Ele era o mestre, era ele quem ensinava. Ele foi sucessor de um que foi levado aos céus, que era Elias. E a vida naquele ambiente em que essa escola, em que esses profetas, esses discípulos de profetas estavam vivendo, eram dias perigosíssimos. Um pouco antes, Elias tinha feito descer fogo dos céus e tinha consumido lá os profetas de Baal. Entre as mulheres, talvez a que mais trouxe maldade ao mundo chamava-se Jezabel, que era casado com Acabe, um rei, um homem do povo de Deus, que se deixou seduzir por essa mulher, e ela fez com que o reino, nós estamos falando do reino do norte, eram 10 tribos, e encheu aquele espaço todinho de santuários para deuses estranhos. Então, ser profeta de Deus naqueles dias era algo extremamente perigoso para a sua vida, porque eles exterminavam, eles matavam. Os reis
Se a religião estava em decadência, o reinado com seus príncipes, o sistema político era corrompido. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, a gente fala como que podia se viver naquele tempo. E o interessante da vida de Eliseu é que quando da partida do seu mestre, Elias, ele o segue e fala: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Elias vai falar: se você me ver, você vai receber essa porção dobrada. Eliseu, então, ele é um mestre numa escola de profetas. Agora, ser profeta nesse tempo não era algo em termos humanos vantajosos. E se trouxermos para os dias atuais, nós temos muito do que se chama Igreja de Cristo como meros ambientes de negócios, de trocas. Eu dou isso e recebo aquilo. Nesses dias, não. É só nós nos lembrarmos, eu marquei aqui, 2 Reis, volta um pouquinho para nós, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Para nós entendermos como funcionavam os discípulos dos profetas. Diz aqui: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que tem? Hei de fazer, dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então veja bem, servir a Deus é desafiador. É cruz, irmãos. É cruz, é todo dia toma tua cruz e siga-me. É viver num ambiente que é hostil a você. Os discípulos dos profetas, a mulher vai falar com Eliseu, com o profeta, com o chefe, falou: ô meu amigo, o discípulo, o senhor sabia que ele temia a Deus. Ele não era alguém que não temia a Deus. E ele me deixou aqui viúva, em casa não tem nada para a gente comer, meus filhos vão ser levados como escravos. Então nós olhamos para o texto sagrado e a gente vai ver que existem consequências e nem sempre vamos viver um mar de rosas. Como não é nas nossas vidas, na sociedade. A existência humana é algo complexo. E felizes são aqueles que encontram Jesus, porque em Jesus existe esperança. Em Jesus a gente caminha no caos e encontramos conforto. Ainda que os nossos nos abandonem, ainda que fiquemos sozinhos, mas sabemos que aquele soberano, aquele que se encarnou, ele há de cuidar de nós. No caso da nossa viúva, o que você tem em casa? Tem uma botija de azeite. Vai para suas vizinhas, traz aqui mais vasilhas e enche e paga as suas contas e vive sua vida. Existe esperança. Quando olhamos aqui para o texto, os discípulos dos profetas, eles estão em franco crescimento, aleluia. Porque no ambiente hostil, no ambiente que o rei era corrupto, o que sucedeu depois Acabe corrupto também, e muitos colocam a sua confiança em homens. Minha confiança tem que ser colocada em Deus. A minha parte eu faço, mas não vai ser os homens que vão resolver a minha situação. Nesse ambiente de depravação moral, religiosa, espiritual, a igreja cresceu. Aleluia. Qual que era o problema desses discípulos? Eles chegaram no líder deles e falou: ô mestre, a gente tem que aumentar aqui o local que a gente vive. Já
tinha muita gente, em vez de falar, bom, a gente está limitado a estar nesse espaço, não dá mais para a gente aumentar. Nós não temos dinheiro, nós não temos um cartão corporativo, nós não temos um cartão de crédito, o nosso limite é esse. Para Deus não tem limite. Deus quer que a obra dele seja estendida a todas as nações, a todos os reinos, a todos os lugares, independente de sistema de vigor, independente de ideologia, de religião. É Deus que tem interesse com que a obra dele cresça. E aqui está bem patente. Os discípulos convidam o seu líder, Eliseu, falam, olha, vamos cortar madeira lá no Jordão, porque lá tem madeiras, e cada um de nós traz uma viga, e a gente aumenta aqui o lugar. Temos que lembrar que esses homens não eram celibatários, tanto é que esse profeta que nós lemos, ele tinha uma esposa e tinha filhos. Viviam juntos. E o que Eliseu, como líder, faz? Ele falou, olha, o meu negócio aqui é só ensinar. Meu negócio aqui é só ficar estudando, ficar decifrando as coisas de Deus, aí vocês que esse serviço pesado aí de cortar madeira não é comigo não. Fazer força, esse serviço de pegar na enxada, não é comigo. Não é assim que funciona. Ele falou, não, pode. Primeiro que ele libera os caras para ir. Vai lá, vai buscar. Mas vem o senhor conosco também. Vou. Autoridade espiritual. Existe dentro da igreja pessoas que não conhecem, não reconhecem a liderança espiritual que há sobre a sua vida. Não são ovelhas, são bodes. São aqueles que não querem estar debaixo de um comando espiritual. Foram colocados pastores sobre as nossas vidas para sermos o quê? Para obedecermos. Quando alguém se batiza, a primeira coisa que é perguntado para o novo convertido que quer se batizar é se ele vai ficar fiel à igreja enquanto a igreja for fiel à palavra de Deus. Não é isso que normalmente que se pergunta? Enquanto a igreja estiver fiel a Deus, nós temos que estar fiel à igreja. E estar fiel é trabalhar, é participar, é se envolver e é ter esperança de crescimento. Porque a igreja, estamos aqui no nosso grupo aqui, mas daqui tem gente saindo para fazer obra lá fora. Essa semana foi o Joe. Estivemos lá em Pinhalzinho, que trabalho lindo. Aquilo ali é coisa para cinema. O que aquele casal faz? A maneira como que prega para aquelas crianças. Crianças órfãos de pais vivos, né? Famílias desestruturadas. E ali o John foi ali, junto com a comunidade, e ensinou aquelas crianças o caminho de Deus. E ele está hoje, essa semana, vai ficar um mês fora aí, fazendo o quê? Cortando madeira. Desceu lá no Jordão, foi cortar madeira. Ele está fazendo o que Deus espera de cada um de nós aqui. E é o que nós estamos fazendo, porque se todo domingo abrimos a porta e viemos aqui adorar a Deus, é o que Deus espera de nós. E Deus vai ter aquele que vai mandar lá para Araçatuba, nos seus lugares lá que ele foi lá para o sul, o homem pegou as férias dele, em vez de ficar dormindo, descansando, foi trabalhar, foi pregar o evangelho. Mato Grosso. Tem um caboclo aí que vai para Mato Grosso esses dias. Aleluia! Aleluia! Deus espera que a gente creia nessas coisas e faça. Versículo 2. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. E foi com eles. Chegado ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e gritou, e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Nós estamos num ambiente, se nós conseguirmos fazer uma volta para o passado, né, de volta para o passado, se a gente tivesse hoje, nós, com todo o conhecimento que temos, lá nós iríamos ver que a situação era precária. A ferramenta que ele estava usando era emprestada, que um desses discípulos estava usando. E
Não precisamos nem dizer das dificuldades de adquirir uma ferramenta. Esses dias um pastor amigo, tem um terreninho ali para a Mãe dos Homens, está querendo construir uma casa, eu estava com ele, com a irmã dele, conversando, e eu falei, eu estou morando agora num sítio, eu preciso ir na Feira do Rolo, comprar umas ferramentas para mim. Melhor lugar para ir, né? Deve ser barato, né? Aí a irmã dele falou, e a esposa dele estava do meu lado, falou, e ele tem lá um sitinho dele lá, tem 1000 metros lá, que ele quer fazer a casinha dele. Até comprou uma casa de container lá do Rio Grande do Sul, e aí está dando um problema sério lá para a minha casa, e vai mudar e vai fazer de alvenaria. Ele comprou ferramenta também. E como foi que ele comprou ferramenta? Pela internet. Mercado Livre. A irmã dele e a esposa dele tirou sarro do pastor. Esse aqui, ó, em vez de ir lá na Feira do Rolo, comprou. Lá naquele tempo não tinha Feira do Rolo. Não tinha internet para comprar uma ferramenta. Era uma tecnologia, um machado naquele tempo. Um machado para essas questões. Então a preocupação desse homem veio porque ele estava fazendo algo que era para Deus e ele perdeu. E quantos de nós não nos perdemos na vida em alguns momentos? Hein, meus amigos? Quantos de nós que estamos vivendo aqui com a nossa faixa etária aqui, que em algum momento já nos sentimos meio perdidão, meio fora, sem saber o caminho para pegar? Então, existe uma lição aqui para nós. Perdeu alguma coisa? Fique de olho onde que você perdeu, para você recuperar novamente. Porque você tem que pensar que esse machado era algo emprestado. E tudo que nós temos é dado por Deus. Nós temos os nossos dons, nossas aptidões, os nossos talentos. Cada um de nós aqui dentro da sociedade tem o seu valor. Aleluia! E tudo que nós temos foi dado por Deus. A gente pode até, enquanto a gente não se submete à soberania de Deus, a gente achar que eu sei, é eu que faço, é eu que ganho. A gente põe tudo no... Quem é bom de português aí, como que fala? Singular do plural. A gente não põe no plural. O certo é pôr no plural, né? Nossa igreja está fazendo uma obra lá com o nosso John lá e em outros lugares lá. Nossa igreja está enviando um irmão em tal lugar para ir pregar o evangelho. Nós temos que colocar de uma forma simpática, porque existe aquela questão da gente falar eu, e sempre o eu e o ego, aquele ego nos consome. Esse homem aqui, ele sabe onde que ele perdeu as suas coisas. Irmãos, perdeu alguma coisa? A única coisa que você não vai perder é a fé. E a fé você não vai vender e não vai trocar, porque a fé é dada por Deus, porque se fosse sua, você perdia. Eu já me peguei com essa crise. Eu falei, caramba, tanta coisa que eu já perdi, já era para me ter criado vergonha na cara, na idade que eu estou. E por que eu não perdi esse desejo de estar junto com os irmãos? Porque é Deus que colocou na minha alma, aleluia. Porque se fosse por mim, não voltava mais para a igreja, não lia mais Bíblia. Mas tem uma coisinha que mexe aqui dentro, que é o Espírito Santo, que coloca a fé no coração do homem para ele permanecer, independente do que ele esteja vivendo. Então, a primeira lição do texto que eu acho importante é entendermos que se a gente perde, nós podemos achar. Por falar em perder, eu perdi minha identidade, a minha carteira de motorista. Ontem eu fui no contador para procurar essa carteira de novo. Eu até brinquei com o meu contador lá. Falei, eu falei com o São Longuinho para me ajudar a achar a minha carteira, mas não ajudou. Não tem aquele negócio de São Longuinho, cadê? Não sei o quê. Eu esqueci dos pulinhos, acho que é por isso que não deu certo. Aleluia! Estou procurando, vou ter que tirar a segunda via da carteira de motorista, vai vencer daqui 6 meses, né? E não tenho o que fazer. Não, ele foi fazer eletrônica, não conseguiu, porque não conseguia lá um código secreto lá que não entrava, não sei lá que história que é. Tanto é que eu fui no contador que eu não estava dando conta daquilo. Então, irmãos, essa é a lição. 2 homens famosíssimos, D.L. Moody e Charles Spurgeon. Spurgeon é o príncipe dos pregadores. Esses 2 homens não tiveram
a escola ministerial, eles não passaram pelo que é exigido nos nossos dias atuais, dos pastores. Mas eles criaram escolas missionárias para ensinar futuros pastores, futuras gerações. Eles mesmos não tiveram. Mas eles criaram escolas em que aqueles que foram separados para o ministério, que seriam os discípulos, que seriam hoje os nossos seminaristas, se preparassem para ir para o campo missionário. Então, é saber que o propósito de sabermos que a obra de Deus tem que avançar passa por isso, independente do que estamos vivendo. Eu gostaria só que nós lêssemos aqui agora um texto, 1 Samuel capítulo 13, para mostrar a importância da tecnologia. O irmão que está pensando aí em ciências para ensinar a gente aqui, vamos pegar a tecnologia da época. 1 Samuel capítulo 13, 19 a 22. 1 Samuel 13, de 19 a 22. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar fios das relhas e das enxadas, 1/3 de um ciclo para amolar machados e agrilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul que tinha uma espada lá. Naquela guerra deles lá, eles não tinham. Era vedado ao povo hebreu ter um amolador no meio deles. Se tivesse que amolar o arado, se tivesse que amolar... Parece brincadeira esse negócio, né? Mas é assim que eles viviam. E assim que está a importância desse machado perdido. Eles tinham que ir até os filisteus para usar da tecnologia da época para poder amolar as suas ferramentas. Isso é um confronto de nações em que o conhecimento teológico você não transfere para outra nação. Não existe isso nos nossos dias. Transferência de tecnologia. Eu compro do produto seu, mas eu quero que seja fabricado no meu país e que os meus cientistas, os meus trabalhadores tenham acesso e conhecimento para... Não. Você só compra, você monta, você trabalha em empresa automobilística, vinha tudo desmontado dos Estados Unidos, da Europa para cá. Aqui no Brasil era só montado. Até que chega o momento da industrialização, essa fase inicial. Certo? Então, meus irmãos, essa era a situação desse povo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se gloria como se não o tivesse recebido? Então, tudo que nós temos é doado, é dado por Deus. Vamos, João capítulo 3, 27. Isso para aplicar nos dons e talentos que cada um de nós temos. Você tem um. Cada um de nós temos aí seus dons. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. João 3, 3:27. Isso é João Batista falando, porque os discípulos perguntaram: tem gente lá batizando, tem gente lá fazendo isso, fazendo aquilo. Ele foi confrontado. Dons, aptidões, oportunidades vêm de Deus e detalhe, aí que é o BO da situação.
Aí que a coisa fica difícil. Nós vamos ter que dar contas a Deus face a face. Aleluia! Se fosse só receber e não ter que prestar conta, tudo bem. Eu trabalhei num almoxerifado de uma empresa aqui em Bragança, chamada TIP. Eu devia ter lá uns 20 e poucos anos. Eu pedi para sair do almoxerifado, que ficava no centro da área de produção, e acabei indo lá para a área de usinagem, trabalhando com máquina Shell, tirando moldes. Porque foi me dada uma ordem que eu podia dar e entregar aos funcionários um tanto assim de estopa, usava estopa para limpar a mão, isso, aquilo. E, na verdade, eu tinha que ficar negando as coisas para os funcionários, que eram meus amigos, que a gente jogava bola junto, que a gente ia para o baile junto, que a gente fazia tudo junto. Eu pedi para sair dali, porque eu tinha que prestar contas no final do meu expediente de quanto que eu dei para cada coisa, para cada funcionário. E eu não me prestava a esse tipo de serviço. E o funcionário também tinha que prestar conta daquele sapatão que ele recebeu, daquele óculos de segurança, do EPI, o equipamento. Então, meus irmãos, vamos sempre lembrar disso. Se Deus não fosse cobrar nada de nós, a gente estaria numa boa. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar os talentos, os dons, as coisas que você sabe, Ele te deu de graça, de acordo com a gente viu lá. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O céu é a morada de Deus, Ele que nos deu, Ele que nos capacitou. E por último, eu particularmente, foi isso que me pensei em falar com os irmãos, o Senhor, Ele pode recuperar aquilo que nós perdemos. Tá? Nessa manhã, você está triste, se você, caso esteja, se você está com dúvida, caso esteja, Deus pode fazer você recuperar aquilo que está perdido. Vindo para cá de manhã, meu filho mandou várias mensagens seguidas no WhatsApp para mim. Ele foi trabalhar em Pinda e voltou de lá, um trabalho que ele leva 2 horas para chegar em Bragança, ele levou 5. Porque deu uma ânsia de vômito, uma ânsia de situações que ele tem vivido. E eu tenho orado, e quando eu estou com os irmãos, eu sempre peço oração pelo meu filho, porque eu sei as dificuldades que ele está passando, emocionais. Mas eu só pude lembrar ele que em algum momento tudo isso vai passar. Vai passar, aleluia, vai. E esses pensamentos das dificuldades, ele vai estar lá no lar do esquecimento. Falei, você é filho de Deus, Deus vai cuidar da sua vida. Que pai é que não se chateia quando o filho está triste? De Pinda aqui é 2 horas, levou 5 horas. Pai, levou 5 horas para me chegar. Eu fiquei sexta e sábado. Hoje que eu estou bom. Ontem, sábado à tarde, que eu comecei a ficar bom. Não é questão biológica, é questão emocional. Quantos de nós já... Oh, meu Deus. Quantos de nós já não passamos por isso? Talvez alguém não passou, eu já passei situação de emagrecer, de tristeza. Emagrecer mesmo. Talvez os irmãos passaram por isso também. Momentos de provação, momentos de perdas mesmo, causadas muitas vezes por nós mesmos, né? O texto aqui nos faz pensar nesse machado, que foi perdido, o profeta apenas, ele estava junto com os discípulos, olha se os discípulos não tivessem chamado ele para caminhar junto. Ele vai lá, corta um pedaço de árvore, onde foi que caiu? Ali. O rio era barrento. Tanto é que nós temos o caso de Naamã, que foi dado ordem para ele mergulhar 7 vezes lá no rio Jordão, e o general falou, mas lá na minha terra, lá na Síria, os rios são mais limpos do que esse rio aqui. Como que eu vou... Vamos embora. Um dos seus generais falou, meu general, se a gente já chegou aqui, se ele falou para o senhor mergulhar, o senhor está com lepra. Se ele falou, a menina falou lá na casa dele que tem um profeta que faz milagre, vamos obedecer. Se não der certo, a gente mata todo esse povo. O texto não diz isso, mas o general podia fazer isso, fazer ele passar vergonha. Sai lá a 7ª vez, a pele limpinha que nem de um nenenzinho. Foi curado da lepra. Esse rio Jordão não era um rio de
de você ver as coisas com facilidade. Mas o discípulo estava atento onde que ele perdeu. Eu perdi bem ali, profeta. Foi lá, pegou uma árvore. Esses dias eu estava vendo esses pescadores de rio, que eles pegam um imã desse tamanho, jogam lá no rio e ficam tirando coisas do rio. Tira arma, moto, tudo as coisas. Jogar. Ele não usou um imã para sugar o machado. Usou uma árvore. A árvore não tem poder de sugar nada. E o que eu achei interessante, minha irmã, que Deus é soberano. Não precisava nem de perguntar onde caiu o negócio, não. Deus podia esvaziar tudo aquele rio ali, apareceu lá o machadinho, não é? Mas Deus, ele trabalha com o ser humano. Ele, não sei se a palavra sócio cabe nisso, mas ele quer nos usar e quer que a gente seja instrumento do milagre dele. Onde caiu? Ali. O profeta podia nem ter pegado no pedaço de árvore. Para que serviu aquela árvore? Mas é assim que faz, são sinais que Deus quer nos mostrar. O cabo flutuou, o discípulo foi lá e pegou com as suas mãos. Ele tinha medo de voltar sem aquele instrumento. Talvez pagar por aquele instrumento até mesmo com a sua vida se tornando escravo de outros. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Concluindo aqui a nossa palavra. O Senhor pode... Mas não veja isso apenas como palavra jogada ao vento, não. É isso que acontece. Tem no nosso ambiente pessoas que não creem em milagre. E eu respeito. E não é meu inimigo. E vai estar lá no céu, morando lá no céu. Mas eu creio no milagre. Eu creio na intervenção divina. Eu creio que Deus está agindo nos nossos dias, na nossa geração. Eu creio na redenção. E dentro da redenção, milagres acontecem, especialmente em campo missionário. Missionário chega num lugar lá que ele só tem trevas, e ele chega lá com a família dele para pregar Jesus Cristo. Oposição fortíssima sobre a vida desses homens. E se tiver que ressuscitar alguém, eu nunca vi ninguém ressuscitado, mas se tiver, Deus faz acontecer. Se tiver que alguém ser curado, ou um cego enxergar, um leproso ser purificado, Deus age dessa maneira. Nós temos que saber que Deus é o mesmo Deus daquele tempo, não é outro Deus. Não é um Deus elitizado. Nosso pastor nos ensinou domingo passado que ele tem acesso a muita gente, que grupos de cristãos de denominações pentecostais estão buscando muito estudo acadêmico. E é bom, mas não é o mais principal. Hoje em dia todo mundo quer falar grego, quer citar o latim, quer citar o francês, quer citar... É o coração, irmãos. Conhecimento é fantástico. Você conhecer outra língua. Você poder ler o texto no original. Imagina que beleza você pegar aqui e você ler a Bíblia no original. Mas Deus preparou homens para que a gente tivesse acesso a essas informações. Então são muitos hoje que estão buscando academia apenas para ter o diploma na parede. Mas Deus ele faz com que o milagre dele continue nos nossos dias, todos os dias. A vida já é um milagre. Você sair da sua casa de manhã, ir para o seu trabalho, ir para os seus compromissos, já é um grande milagre. Eclesiastes 10, 10. Se o machado está embotado e ninguém afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. Lembre-se disso. Eu não sei onde que eu li isso e várias vezes eu citei que você perde... Alguém passa ali onde que você está afiando a sua foice. O cara fala, olha lá, preguiçoso, em vez de trabalhar, está lá afiando. Volta à tarde, o cara está lá afiando a foice. Afiando o machado. Só que o tempo que você gasta, que você afia o seu machado, que é buscar a sabedoria de Deus, a hora que você der a machadada na árvore, ela vai cair até a raiz dela vai sumir de perto de você. Se você está com a sua ferramenta embotada, esse embotado quer dizer sem o corte, sem o fio da lâmina,
você vai ficar batendo, é que nem bater, água batendo em pedra, não vai furar nunca. Então busque essa sabedoria que vem dos céus. Busque essa sabedoria, busque a simplicidade do Evangelho para a sua vida. Estude, se prepare, porque é o que eles faziam, eles estavam ali como discípulos, aprendendo com seus mestres. E busque a sabedoria do céu. Se há perdas, Deus pode te ajudar você a achar aquilo que você perdeu. Lembra daquela mulher que levantou de noite e varreu a casa inteira para acender uma lamparina para achar lá os dracmas, o dinheiro que ela tinha perdido? Nós lembramos disso. Ela perdeu, mas ela buscou. Se houver perda na sua vida, meu irmão, pode buscar que Deus vai te restituir. Amém? Que Deus nos abençoe.